E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui no nosso segundo vídeo para falar sobre a ansiedade em relação à família, né? E aí o tema aqui principal é o quanto a sua ansiedade nasceu na sua casa. Qual a origem familiar que a ansiedade, que a sua família trouxe para você. E aí aqui a gente tem uma apresentação que a gente trouxe que é bem interessante, o nosso primeiro espelho emocional. O padrão de comunicação, as regras implícitas e a afetividade familiar moldam profundamente nossa visão de mundo de nós mesmos. Muitas vezes a ansiedade nasce da forma como fomos ensinados a interpretar o que acontece ao nosso redor e durante a nossa infância. Isso é bem verdade, tá? Todas as nossas primeiras percepções de vida, elas vão se dar a partir do olhar da nossa família. Então, de acordo com a nossa família se identifica em termos de ansiedade ou reage, assim como também os padrões familiares, né, seja de alcance de validação, seja de papéis sociais que a gente desenvolve, isso vai influenciar muito na construção da minha ansiedade enquanto adolescente, enquanto adulto, para o resto da minha vida. E aí, quais são a transmissão entre as gerações que a gente tem? A gente primeiro tem uma herança, às vezes geneticamente, às vezes em função do ambiente, através da observação que a criança tem de como os pais lidam. Por exemplo, você tem um pai muito preocupado, você tem uma mãe muito estressada, você tem uma família que sempre vê ameaça em tudo, a criança ela vai começar a entender que o mundo é desse jeito, e ela vai começar a se sentir assim. Pais com ansiedade transmitem medo através do tom de voz, as expressões faciais, as atitudes de alerta, e a criança vai absorvendo isso inconscientemente. É muito comum, às vezes, as crianças chegam no consultório, os pais queixando que as crianças gritam, que as crianças são ansiosas, e quando a gente vai fazer um levantamento do histórico de vida familiar, a gente verifica que a criança está espelhando o comportamento dos pais, né? Isso se dá através dessa transmissão. Enfim, isso gera padrões que internalizam, geram padrões automáticos de preocupação excessiva e se perpetuam. Se não houver uma quebra disso, eu conheço várias famílias que o avô é ansioso, o pai e a mãe é ansioso, o filho é ansioso, e se não houver uma reflexão sobre isso, isso vai passando de geração para geração, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício sobre herança bendita e herança maldita. E como é que funciona esse processo? Nós temos aqui alguns exemplos de famílias com alguma disfuncionalidade que vai transmitir isso para os seus filhos e que vão gerar padrões ansiogênicos. Família que evita o desconforto, né? Elas têm uma hiperprevenção. Normalmente são famílias que não conflitam, que jogam todos os conflitos, todas as diferenças para debaixo do tapete. A gente chama de capitulador complacente, ou seja, são famílias que fogem de problemas, fogem de discussões mais profundas. Isso vai fazendo com que as crianças elas não se sintam também resilientes, às vezes, para enfrentar dificuldades. Quando elas se deparam com uma dificuldade, um conflito relacional, isso aumenta muito a ansiedade delas. Famílias muito rígidas, né, que geram críticas o tempo todo, fazem com que os seus filhos cresçam baseados numa baixa autoestima, num processo de autocobrança muito grande. Famílias caóticas, negligentes, né, que não têm responsabilidade, isso gera uma necessidade de hipercontrole muito grande. Famílias silenciosas que internalizam a culpa, né, que se sentem o tempo todo responsáveis demais um pelos outros, isso também vai gerar processo de ansiedade. E, por fim, famílias violentas, que geram desamparo e insegurança, que também geram problemas de autoestima, ou de impulsividade, ou de agressividade, ou de nível de estresse muito alto, proporcionando assim ansiedade. Então, de acordo com o seu tipo de família, de acordo com a disfunção que a família tem, isso vai gerar um reflexo negativo. Lembrando que a maioria das famílias tem algum tipo de disfuncionalidade. A minoria são famílias extremamente equilibradas, a nível de saúde mental, a nível de percepção de vida, de resiliência, etc. Tá? Então, é importante que você identifique qual é o padrão da sua família, como você foi criado. E aí existe, às vezes, uma dificuldade nessa reflexão quando a gente começa a olhar para a nossa família e ter um senso crítico sobre ela, isso conflita com o sentimento de gratidão, de piedade filial, que às vezes nós temos pelos nossos familiares.
Nós não estamos julgando os nossos pais. A gente precisa entender qual é a dinâmica que eles escolheram e qual é a repercussão que isso tem dentro da gente, para a gente entender a origem desse processo de ansiedade que pode ter sido aprendido a partir desse ambiente familiar. Uma outra coisa também é quando a criança ela assume papéis que não deveriam assumir. Então, por exemplo, a criança é responsável demais, aonde na vida adulta, qual é o pensamento que gera dentro dela? Não posso falhar, senão tudo desmorona. A criança que protege emocionalmente o adulto, o que ela pensa na vida adulta? Não posso demonstrar tristeza, porque ela tem que estar sempre firme emocionalmente para dar sustentação para o outro. A que nunca dá trabalho, qual é o pensamento que ela vai ter na vida adulta? Não quero atrapalhar ninguém. A que precisa resolver conflitos, qual é o pensamento na vida adulta? É minha responsabilidade deixar tudo bem. A que precisa ir bem sempre, ela pensa que errar é desapontar alguém, e aí ela vai buscar sempre a perfeição. A que foi super protegida, não sei fazer nada sozinho. Então você percebe que, de acordo com a posição, o papel que a família colocou aquela criança, se for um papel desadaptativo, negativo, frágil, isso vai repercutir na vida adulta dela, tá bom? A criança que engole o choro, significa que ela tem que ser forte. A criança que não tem que fazer drama, ela não sabe expressar emoções. A criança que é muito sensível, ela não pode incomodar ninguém. A criança que precisa dar exemplo, ela precisa ser perfeita. Então, conforme a cultura familiar, isso vai se expressar na crença que ela vai desenvolver na vida adulta. Quando uma frase é repetida muitas vezes, ela deixa de ser algo que ouvimos e vira a ser algo que acreditamos. E isso gera os esquemas, tá? Chamados esquemas desadaptativos. Esses esquemas, eles são gerados a partir do momento em que as necessidades emocionais da infância não foram atendidas. E toda familiar, todos os pais, eles têm 5 tarefas evolutivas para desenvolver com a criança. Eles precisam que as crianças tenham uma ligação segura, de estabilidade, apoio e aceitação. Essa criança ela precisa ter autonomia, competência e identidade, ou seja, tem que ser preservada a identidade dela, e muitos pais não fazem isso, muitos pais projetam a sua identidade nos filhos, gerando, muitas das vezes, um emaranhamento de personalidades, né? Ela tem que ter liberdade para expressar suas necessidades, raiva, choro, tristeza, alegria. Ela tem que ter espontaneidade de brincadeira, e ela tem que ter limites realísticos e autocontrole. Tudo isso, quem ajuda a criança são os pais. Quando isso não acontece, são gerados os esquemas desadaptativos, que eu vou já falar daqui a pouquinho. Outra coisa também que gera esses esquemas: frustração excessiva de necessidades, pessoas de vulnerabilidade social, superproteção ou permissividade excessiva, ou então experiências de trauma ou vitimização. Além disso, os temperamentos extremistas, eles também podem gerar esses esquemas desadaptativos, que são esquemas emocionais negativos, que a princípio a criança desenvolve para sobreviver emocionalmente, depois na vida adulta ela transforma isso num grande problema. Então, por exemplo, se eu sou ansioso demais, se eu sou calmo demais, se eu sou muito passivo, se eu sou muito agressivo, se eu sou muito tímido, muito sociável, se o meu temperamento ele pontua nos extremos, isso pode gerar os esquemas emocionais. E aqui a gente tem vários esquemas. São 5 áreas que esses esquemas podem ser desenvolvidos. Área de desconexão e rejeição, de autonomia e desempenho prejudicado, de limites prejudicados, de orientação para o outro e supervigilância. E eu tenho a possibilidade de 18 esquemas emocionais negativos, de dependência, de vulnerabilidade, de subjugação, de autossacrifício, de negativismo, de desconfiança, de defectividade e vergonha, de isolamento. Tudo isso são esquemas emocionais que podem ser desenvolvidos e que podem me atrapalhar nesse processo todo. E aí, aqui agora, eu vou chamar a Bruna para fazer com vocês uma dinâmica sobre a herança familiar que você tem. O quanto ela é bendita, o quanto ela é maldita. Bom, pessoal, essa técnica que a gente trouxe hoje para vocês é para conseguir compreender um pouquinho desse histórico, né, do que veio dos meus pais. A gente acaba repetindo muitos padrões dos nossos pais, e muitas vezes de forma inconsciente. E essa técnica é fazer você refletir e pensar, né, o que você trouxe dos seus pais. Então, assim, inicialmente, o convite é que você reflita sobre a sua infância, você volte em todo o padrão de comportamento dos seus pais, como é que era o tipo de parentalidade deles, como é que eles reagiam diante das situações, e conseguir elencar o que você enxerga de características positivas dos seus pais e o que você enxerga de características negativas.
né? Então, aqui, primeiro a gente vê, né? O que tem de positivo? Você enxerga que seus pais eram presentes, eles eram pessoas alto astral, animadas, eram provedores, então davam tudo o que você queria. E, por outro lado, qual foi o peso negativo, né, do cuidado deles? Eles podem ser agressivos, né, brigavam muito na sua frente, ou excessivamente rígidos, colocando muitos limites e muitas regras para vocês, né? Ou então pais que são violentos, né? E isso vai imprimindo certas coisas na gente e a gente vai carregando ao longo da nossa vida, né? E o que acontece? A reflexão, ela é sobre a gente pensar o que a gente traz de herança para nós mesmos hoje em dia, né? Então, o que você herdou dos seus pais? O que você herdou de positivo e o que você herdou de negativo? De negativo pode vir. Eu também, hoje em dia, me comporto de forma agressiva com os meus filhos, nas minhas outras relações, né? Mas de positivo, eu também me considero uma pessoa muito presente, uma pessoa muito alto astral, né? E essa técnica é para a gente conseguir pensar, de trazer para nós as heranças positivas e desvincular das nossas heranças negativas dos nossos pais, entendendo que eles fizeram o que conseguiam, mas que a gente não precisa repetir esse padrão. E se vocês gostaram dessa aula, se vocês têm interesse em saber um pouco mais, saibam que a gente vai ter a nossa roda de conversa, onde a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre toda essa temática, né, trazer para vocês mais estratégias, mais ferramentas, mais formas de reflexão sobre todo esse conteúdo que gera em torno da ansiedade. Lembrando que na semana que vem a gente tem a nossa outra aula sobre ansiedade dentro de relacionamentos amorosos. Então, eu espero vocês. Se vocês quiserem se inscrever para a nossa roda de conversa, a gente deixou o link da bio aqui para que vocês se inscrevam. Lembrando que vocês podem ou fazer a aula avulso, por R$25, ou então fechar o pacote já garantindo as quatro aulas por R$100. Lembrando que as vagas são limitadas. Espero vocês lá.